Boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos à programação do SESC 24 de maio. Meu nome é Bárbara Ismênia, integrante do Núcleo Socioeducativo da Unidade. Estou aqui para apresentar o encontro de hoje. Parceiros de longa data, o SESC São Paulo acolhe desde 2009, no mês de dezembro, evento de lançamento do edital anual do Fundo Brasil, para apoio a pequenos projetos de combate à violência institucional e à discriminação, além de oficina de formação para defensoras e defensores dos direitos humanos. Hoje, dia 20 de agosto, o SESC transmite debate organizado pelo Fundo Brasil para lançamento de edital de enfrentamento ao racismo. O público está convidado a fazer suas perguntas por meio do chat. De acordo com a disponibilidade de tempo, elas poderão ou não serem direcionadas às pessoas convidadas. Gostaria de lhes apresentar as intérpretes de Libras que estão aqui conosco, Thaís Carla e Moésio Américo. E chamo agora a superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, Ana Valéria Araújo. Tenha todas, todos e todes um bom debate. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Valéria Araújo, sou superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E é com imensa alegria que eu estou aqui hoje, é uma imensa alegria para o Fundo Brasil de Direitos Humanos estar mais uma vez aqui nos canais do SESC São Paulo para promover um diálogo fundamental para a sociedade brasileira nesse momento de tantos desafios que se impõem a essa necessária busca nossa por justiça para todos e todos os brasileiros. Na semana passada, nos dias 11 e 12 de agosto, nós lançamos, nesse mesmo espaço da unidade do SESC 24 de maio, o edital Direitos Humanos e Justiça Criminal, que busca apoiar organizações da sociedade civil que estão dedicadas a enfrentar o encarceramento em massa no nosso país e também o tema dos direitos dos egressos e egressas do sistema criminal. Hoje, só 8 dias depois daquele lançamento, a gente tem a satisfação de estar aqui lançando um novo edital, agora um edital enfrentando o racismo a partir da base, um edital que, como o próprio nome não deixa qualquer dúvida, pretende apoiar aquelas organizações, aqueles e aquelas que estão enfrentando o racismo estrutural nos seus territórios, da forma como faz sentido de acordo com as realidades locais, no país como um todo, nas mais remotas regiões do nosso país. A sociedade brasileira ela vem aprofundando a compreensão de que o racismo é estruturante e está na base da desigualdade, dos conflitos sociais vividos pela população negra no país, a desigualdade que a gente testemunha e enfrenta todos os dias. Isso tem provocado a sociedade civil organizada para a construção de ações direcionadas a enfrentar o racismo como caminho necessário para se atingir uma justiça social. No entanto, o campo dos direitos humanos e da luta antirracista, ele vem enfrentando desafios muito significativos diante da ascensão de um conservadorismo que, de forma muito explícita, produz discursos que buscam, em primeiro lugar, minimizar os efeitos do racismo na vida das pessoas negras. E, além disso, de deslegitimar completamente o trabalho desses grupos que defendem a ampliação da democracia, que estão aí, enfim, lutando dentro dessa máxima de que enquanto não houver racismo, não haverá democracia. Se não bastasse esses desafios, a gente vê agora que a pandemia de Covid-19 atinge de forma bastante aguda a população negra. É interessante notar que os dados racializados que foram divulgados até agora foram justamente porque essa sociedade civil fez um intenso esforço e exigiu, inclusive, dos governos esse tipo de informação.
Esses dados mostraram, como a gente já previa, né, que são as pessoas negras, as pessoas periféricas, as que atualmente mais morrem vitimadas pela Covid-19. Além da crise sanitária que a gente vive, a crise econômica também atinge mais as pessoas negras, que compõem a maior parcela de trabalhadores e trabalhadores informais, aqueles e aquelas que são alcançados ou que não são alcançados por políticas de seguridade social, por exemplo. Essa crise econômica, ela também chega nas organizações da sociedade civil. Nesse momento, é urgente buscar caminhos para a sustentabilidade dessas organizações, em especial das organizações na base, que nos seus territórios têm uma atuação que é indispensável na busca pela efetivação dos direitos dessas populações. Esse edital de enfrentamento ao racismo a partir da base, ele busca responder justamente esses desafios, né? Muitas organizações enfrentam, neste momento, imensos riscos de estarem impossibilitadas de manter as suas atividades, até mesmo de desaparecer simplesmente por falta de recursos para levar adiante o seu trabalho. E é por isso que a gente escolheu fazer esse um edital de fortalecimento institucional. A gente vai buscar apoiar essas organizações que fazem esse trabalho importante na base e fortalecer essas organizações institucionalmente. Ao longo do debate que a gente vai assistir aqui agora, a gente vai refletir conjuntamente sobre os desafios atuais da luta antirracista, mas a gente também vai conseguir detalhar um pouco mais, né, essa linha de apoio, o que a gente está pensando sobre apoio institucional, o que é fortalecimento institucional, por quê e por que isso é tão relevante nesse momento. Então, sem me demorar muito mais, eu quero agora, então, dar as boas-vindas às nossas debatedoras e debatedores dessa tarde, né, que vão estar ocupando aí o espaço daqui por diante. Quero agradecer imensamente, dizer que é uma imensa honra para o Fundo Brasil, para mim, para o Fundo Brasil, lançar mais um edital ao lado de pessoas que são referência absoluta por sua atuação contra o racismo no Brasil. E com isso eu passo a palavra, eu chamo aqui a superintendente adjunta do Fundo Brasil, Aline Andrade, que vai mediar o debate daqui por diante, agradecendo também especificamente a Vilma Reis, ao Gimerson Roque, ao Douglas Belchior e a Maiana Nunes, aqui da nossa equipe, que vão estar conversando com vocês. Quero desejar a todas e todos uma boa tarde, a todas e todos que estão nos assistindo, e mais uma vez também agradecer a parceria do SESC São Paulo, nos permitindo esse espaço essencial, fundamental, para que a gente possa trazer essa discussão para todo mundo. Muito obrigado, um bom debate para nós. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou a Aline Andrade Silva, sou superintendente adjunta do Fundo Brasil e hoje tenho o imenso prazer de, nessa parceria com o SESC, participar como mediadora, né, do lançamento do edital Enfrentando o Racismo a partir da base, como a Ana falou, um edital institucional. Eu queria agora agradecer, né, e apresentar nossos debatedores, né? Muito nos honra ter ao nosso lado Vilma Reis, que é socióloga, atuante no MAIM, Organizações de Mulheres Negras, ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e uma das lideranças do movimento negro, que tem aí sido discutido nacionalmente o voto nas mulheres negras, os espaços de decisão e poder e a democratização do país. Gimerson Roque, que é doutorando em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e coordenador do coletivo Brincadeira de Negão, um parceiro do Fundo Brasil e um dos projetos apoiados no primeiro edital Enfrentando o Racismo a partir da base. Douglas Belchior, que é historiador, cofundador da Rede de Educação Popular UNEAFRO e da Coalizão Negra por Direitos, bem como coordenador de articulação do Fundo Brasil. Por fim, eu apresento Maiana Nunes,
que é doutoranda em Antropologia Social e assessora de projetos do Fundo Brasil. Esse segundo edital, Enfrentando o Racismo a Partir da Base, tem uma característica especial, porque ele é focado em fortalecimento institucional, em sustentabilidade de organizações lideradas por pessoas negras nesse momento de crise profunda. E aí eu queria começar com a Vilma Reis, falando um pouco sobre o panorama do momento político e social do país, com foco na luta antirracista. Vilma, obrigada. Ok, abriu o som. Abriu, okay. Agora a gente ouve. Ok, agora abriu. É que eu estou tentando botar minha imagem para cá. E acho que é assim, né? Mostrar os participantes. Deixa eu ver aqui. Não, tá ótimo. Olá. Deixa eu ver se eu consigo botar minha imagem aqui, porque eu estou tentando ver. Opa! Boa tarde. Saudações a Ana Valéria. Saudações a Aline. Vilma, a gente não te ouve. A sua internet está tremendo um pouquinho. Você tenta ligar e desligar o telefone de novo para ver se a gente consegue te ouvir? Eu vou propor, então, uma inversão, Vilma. A gente passa para o Douglas Belchior, e ele fala sobre o panorama, enquanto a gente vai tentando resolver esse problema técnico nos bastidores. A gente pode fazer assim, Douglas e Vilma? Tá. E aí, Douglas, eu vou pedir para fazer o mesmo pedido, que é para você falar sobre o panorama e o contexto político-social do país. Tá bem, muito obrigado, Aline. Vocês me ouvem bem? Legal. Sim. É uma satisfação estar aqui participando desse momento importante Douglas, pode ir? Tá. Repicou o som para mim aqui, mas acho que agora tá ok. Boa tarde para todas e todas. É bem importante participar desse momento, um momento importante para o Fundo Brasil, e é um momento também marco da percepção da importância do movimento negro no Brasil, a partir da fundação, né? Então eu quero saudar aqui a Ana, a Aline e a Maiana como minhas colegas construindo o fundo e a atuação em torno desse edital, e o Gimerson e a Vilma, que são grandes companheiros de batalha, de luta no campo, de atuação nos territórios e enfrentamento ao racismo no nosso país. Nós vivemos um momento em que o debate sobre racismo no Brasil alcançou, né, a mesa pública, a arena pública, numa dimensão que a gente não havia experimentado antes, mas é verdade que esse momento de debate público sobre o racismo encontra um território bastante preparado para esse debate, uma vez que o movimento negro avança na sua organização nesses anos todos, tem acumulado, a partir da sua elaboração, da sua incidência política, espaços importantes, desde há mais ou menos 15 anos atrás, quando a gente conseguiu fazer um grande debate nacional em torno da luta por cotas raciais nas universidades, e ocupando esse lugar, demandando políticas públicas para o Estado brasileiro, e a partir dessa pressão, dessa colaboração, da elaboração política e da pressão política do movimento negro, nós experimentamos políticas que, com certeza, faz muito efeito nos dias de hoje, né? Possibilitando o acesso de mulheres e homens negras em universidades, se formando, se constituindo como lideranças e fortalecendo, ao mesmo tempo, as organizações negras em cada estado, em cada cidade, em cada bairro.
Então a gente tem esse momento de debate público sobre o racismo no momento em que as organizações negras estão pujantes, têm suas lideranças, têm sua elaboração. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente percebe sem nenhuma dúvida o campo do movimento negro mais solidificado, nós temos o desafio de enfrentar um momento terrível na história da política brasileira, em que a gente tem um governo proto-fascista e um governo que coloca em prática o que tem de mais atrasado na política, o que tem de mais atrasado do ponto de vista dos valores da sociedade, um governo abertamente racista e abertamente promotor do genocídio negro no Brasil. Daí a grande importância de apoios como esse que o edital propõe, né? Em meio a uma pandemia, em meio à gravidade da situação social, que deve permanecer por uma longa duração, né? Sobretudo atingindo pessoas negras, organizações negras, o apoio institucional a iniciativas coletivas de luta e de resistência negra é muito importante. E é com isso que eu, então, concluo essa primeira etapa, saudando a iniciativa e falando da importância de as organizações se inscreverem, a importância de a gente também aproveitar esse momento e fortalecer ainda mais as instituições e as organizações negras no Brasil. Então, gente, eu queria agradecer, Douglas, pela fala. Acho que, de fato, a nossa preocupação do Fundo Brasil, quando a gente pensou esse edital, foi pensar a conjuntura política atual para não haver retrocessos no campo de direitos humanos, no campo em específico da luta antirracista, que está tão pujante e tão articulada nesse momento do país. E, nesse sentido, o que a gente espera é receber propostas desses atores relevantes que estão aí expandindo o conceito de democracia, de Estado democrático de direito, para que a gente consiga colaborar na manutenção dessa luta aqui do nosso lugar de Fundo Brasil. Eu queria, então, tentar novamente passar para a Vilma, para a gente ver se consegue ouvi-la. Olá, tá dando para ouvir agora? Agora tá. Maravilha. Eu fiz uma outra conexão, viu? Misericórdia. Tá fácil a vida não, minha irmã. Mas agora vai. Pronto. Aqui, todos, todas e todes. Bom, eu quero dar boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo posicionar isso melhor, assim. Menina, que coisa! Eu estou bestificada. Eu vou fechar essa máquina e botar meu aparelho aqui. Deixa eu ver se vai. Tá indo agora? Estava indo do outro jeito, Vilma, como estava antes. Mantendo a câmera que você estava. Caramba! Opa! Que coisa! Alô, alô, Bahia. Mas vai. A gente está te ouvindo, mas agora a gente não te vê mais. Não, mas vai. Vou abrir aqui. Estou abrindo. Tá bom. As vontades das máquinas. Ok, tá vindo. Tá vindo. Vamos lá. Ok. Só um instante. Não chora, Douglas. Douglas chegou a prender os dentes. Aqui. Pronto? Vai estar abrindo. Deixa aqui. Ok, ok. Tá dando aí para ver? Eu não te vejo. Estou pedindo para a técnica avisar aqui para gente. Misericórdia. Ai, ai. Alô, alô. Eu tô boba com isso, porque estava tudo bem, né? Alô. Tava, exatamente. Ai, ai. O áudio está indo perfeitamente. Eu não sei o que houve. Deixa eu ver aqui se é um... Ah, ok. Agora. Você tem que permitir aqui. Alô? Ok? Agora ok. Sim. Viva os deuses e as deusas. Ok. Boa tarde, saudações a Ana Valéria, saudações a Aline Trindade, Douglas Belchior,
Gemerson, meu irmão baiano aqui, todas as presenças. Eu gostaria de... Eu sou Vilma Reis, sou da Mainha, Organização de Mulheres Negras, uma das que carrega a bandeira da Coalizão Negra por Direitos, né, Douglas? Dessa poderosa encontro que reorganiza também o Brasil. Saudações a essa iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e eu gostaria, com muita felicidade, Aline, de destacar algumas questões que, para nós, hoje, ele se constitui num dia muito importante. Assim como nos anos 90, nós ouvimos, lá pelos meados dos anos 90, de que o Brasil tinha profundas dificuldades de financiar a causa dos movimentos negros e das mulheres negras, tá? As lutas quilombolas, as lutas da juventude negra. Você e Douglas, né? Rio de Janeiro ou em São Paulo, vocês imaginam o que era para a gente ver nascer um stand-up e uma iniciativa de jovens negros. Isso era uma aceleradora, isso era coisa quase impossível. Hoje nós movemos iniciativas no país inteiro, tá? Em nome dessas questões. Eu queria destacar que, no final dos anos 90, quando nós ouvimos sobre essas agendas e a possibilidade delas serem financiadas, nós também nos movemos, Brasil afora, nós nos movimentamos. E quando eu vejo, só para aguentar aqui, quando eu vejo o SESC em parceria, eu fui no encontro internacional do SESC em março, junto com o NEAFRO e outras iniciativas, nós percorremos todos os SESCs de São Paulo, e quando eu vejo o SESC em parceria nessa iniciativa também, para mim é uma coisa muito importante, porque é um lugar que recepciona muitos de nossos... Naqueles pátios do SESC, a gente vê nascer muitas das iniciativas negras, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que, sem a ação da cooperação internacional, nacional, e sem um ativismo mesmo político para dentro de fundos como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, eu acho que muitas de nós, Douglas, Aline, nós não estaríamos aqui, nesse momento, nos papéis que nós ocupamos. Antes de vir para o CEAFRO, que me acolheu em 2000, é importante dizer que o Crioula, por exemplo, em 1998, com a ação da cooperação internacional, da Global Exchange e outra, conseguiu que nós, mulheres negras, fôssemos fazer uma primeira rodada, né, de estudos, por exemplo, na Universidade de Howard. E nós voltamos, e tudo isso foi ação da cooperação, né? Tudo isso foi quando a gente ainda estava falando na necessidade de nascer fundos, né, tão importante, com a força que ele vem e com essa agenda como centralidade. O mundo está debatendo enfrentamento ao racismo. Nós sabemos que a desigualdade no Brasil, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem territorialidade, ela tem as identidades, né? As identidades sexuais e também as identidades religiosas. Os religiosos que são perseguidos no nosso país é o nosso povo das religiões de matriz africana. Então, é muito importante, porque, ao mesmo tempo, o Fundo Brasil ele se coloca em acolher questões que estavam profundamente silenciadas no país. E esse é o momento. Nesse contexto em que nós, da Mainha, por exemplo, chamamos um webinário transnacional de mulheres negras, muito do diálogo que a gente está fazendo no Brasil e em outros lugares, mas fundamentalmente no Brasil, muitas das organizações hoje que nós dialogamos, elas são atravessadas pela ação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, no enfrentamento à perseguição aos defensores e defensoras de direitos humanos, principalmente observando a questão do pertencimento racial de muitos desses defensores e defensoras que são verdadeiramente caçados no país.
né? Se você olha para o Pará, se você olha para a Bahia, se você olha lideranças como Eliette Paraguaçu, Douglas, né? Ou se a gente olha a ação de quem está no enfrentamento contra o encarceramento, Aline, que eu sei que é uma agenda que pesa muito para você, né? Quando a gente olha para essas agendas, nós imediatamente identificamos uma presença do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Portanto, as pessoas que apoiam as causas do Fundo Brasil, elas estão caminhando ao lado, como nos disse a Milka Cabral, né, desse novo desenho de um Brasil que se afirma pelos direitos humanos, que se afirma pela democracia popular. Como nos disse Ana Valéria aqui, né, lembrando o slogan da campanha da Coalizão Negra por Direitos, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Né? Naquele ano de 98, em que eu, Kátia Santos, ela saiu da Cidade de Deus, né? E Cláudia Pons saiu lá de Maria Mulher, de Porto Alegre, e nós fomos para Howard, em Washington, D.C., não era essa a realidade, Ana Valéria. Essa não era a realidade. Né? Para as pessoas negras alcançarem o financiamento, a gente só conseguiu derrubar esses muros com ação política de Gueledés, de Crioula, das várias organizações nacionais que a gente foi ali, né, empurrando as portas. Então, quando a gente vê uma potência hoje de uma coalizão negra por direitos, todo mundo que está aqui na tela e todas as pessoas, todos, todas e todes, que estão assistindo, né, a gente está vendo uma jornada mesmo. E essa jornada que é muito importante. E aqui é fundamental que as pessoas brancas elas se coloquem para doar, os artistas e as artistas que estão se colocando em parceria com o Fundo Brasil. Isso é muito importante, porque é exatamente esse tipo de envolvimento, como as mulheres lá, né, nos Estados Unidos, que elas se colocaram, mulheres brancas se colocaram como cordão humano de isolamento para peitar a sanha da violência institucional. Pois no Brasil, em muitos momentos, você tem que doar, você precisa se colocar, você precisa abrir sua boca enquanto mulher branca e homem branco para dizer é injusto, não aceitamos, nós queremos um outro país de liberdade e transformação política. Então, eu gostaria de citar, por exemplo, essa semana nós vivemos aqui. A gente está na década em que a gente busca justiça para os afrodescendentes. E essa não teria, Ana Valéria, Aline e Douglas, melhor resposta, e Jamerson, que vão entrar aqui daqui a pouco, né? Não teria resposta mais fantástica do Fundo Brasil se não lançar um edital de enfrentamento ao racismo. Nós estamos nesse tempo em que a Convenção 69 da OIT ela está sendo confrontada dentro do nosso próprio país, em que as terras quilombolas, as terras indígenas, os territórios da pesca artesanal, os sítios sagrados dos terreiros de candomblé, sofrendo todo tipo de vilipêndio. Esse tempo em que os defensores e defensoras de direitos humanos, nós nos levantamos em nossos territórios. A Marinha está organizando núcleos populares de direitos humanos em toda Salvador e região metropolitana. Nós temos, por enquanto, 12. E 12 é bom, porque a justiça é o fogo da justiça para sustentar as nossas causas, né? Que a gente chame pelo nosso sagrado para sustentar as nossas causas. Pois, nas últimas semanas, 2 mulheres da Coalizão Negra por Direitos, Maria José Menezes, Aline, e Ivânia Santana, elas escreveram um texto belíssimo e publicou no Le Monde Diplomatique, mostrando que sem a gente enfrentar desigualdades e sem desmontar o racismo, a gente não vai. Em seguida, eu, companheiro Douglas aí, tá? Ele vai ali, né? Não desiste da causa. Junto com Sheila de Carvalho e o companheiro Dudu Ribeiro, nós postamos também na grande mídia, chamada mídia comercial. Nós postamos um texto também destacando esses textos e o texto e a gente destaca também
nesse enfrentamento, o texto da Maria Carolina Trevisan, mostrando qual é a mudança com a renda básica na vida das mulheres negras. E a gente aqui, com muita força, sempre lembrando Sueli Carneiro, para dizer o que ela nos diz na contracapa desse livro, né? Escritos de uma Vida. Ser mulher negra é experimentar uma condição de asfixia social, e essa asfixia ela é permanente. Então, para vencer, nós precisamos dar centralidade nos nossos editais ao enfrentamento ao racismo. E é por isso aqui que está o acerto do Fundo Brasil, né? Quando a Luciana Brito, professora da UFRB, que escreve na revista Nexus, publicou o texto, eu instiguei Douglas e outros companheiros e companheiras, vamos olhar o texto, porque ela também estava destacando como que o corpo das mulheres negras tem sido a grande barreira sanitária para conter a pandemia, né? E Ana Valéria destacou aqui a pandemia, e as marcas, os marcadores, eles estão também em nossos corpos, quando nós não acessamos, muitas vezes, por não ter uma leitura, os recursos da cooperação nacional, da cooperação internacional, quando as nossas iniciativas não são acolhidas, né? E são as mulheres negras, e a gente, com muita felicidade, quando a gente vê os grupos com os homens negros e com as mulheres negras, peitando, a gente tem que peitar e desmontar o racismo institucional no nosso país, que dilacera vidas todos os dias, que permite nós termos a insegurança alimentar, hídrica, nós termos a exclusão digital que nós temos, e muitas das iniciativas que vão chegar de todo o Brasil, inspirados, inclusive, no webinário transnacional de mulheres negras, promovido pela Maim. A gente já está colocando bolsas de pacotes de internet em nossas propostas, porque a gente não tem internet no país, a gente tem um arranjo, uma coisa meia boca. Então, olhar para esse nível de exclusão, existem 5 milhões de pessoas nesse país sem documentação civil. Como é possível? E nós que temos uma das maiores reservas de água do mundo, em cidades como Salvador, a 8ª cidade do país com densidade pluviométrica, aqui falta água nos bairros negros toda semana. Nos 3 minutos para concluir, eu gostaria de dizer que faltar água numa cidade que é a 8ª em densidade pluviométrica, né? Essa cidade em que Ilha de Maré, Douglas, Aline e Ana Valéria, imagine, Ilha de Maré, as mulheres estão ali pescando, mas o pescado delas não é por onde chega a merenda, a alimentação escolar para as nossas crianças, que seria um alimento sem veneno e seria um alimento que você fortalece as iniciativas, né, da pesca artesanal. Portanto, que a gente, com esse edital, a gente também sacode o Brasil. A gente sacode o Brasil para que pessoas que, às vezes, não sabiam como eu posso doar e fortalecer a causa antirracista no país, o chamado do Fundo Brasil instiga elas. Instiga para o convite que nossa irmã Flávia Oliveira, com muito brilhantismo, fez na abertura dessas jornadas, que é destacar o horror da precarização na vida do nosso povo. Esse país em que as mulheres negras, nós somos 55 milhões, né? E nós, no país, povo negro, já somos quase 56%. E é importante que um fundo com o poder de capilaridade que tem o Fundo Brasil, ao colocar essa agenda na mesa, ela também está abrindo grandes diálogos com a sociedade brasileira. Portanto, eu quero agradecer e repetir o que a nossa grande mãe Estela nos ensinou. Nosso tempo é agora. Nosso tempo é agora, né? E a gente sabe, nós sabemos, quando derem vez ao morro, essa é uma frase da cidade de Aline Andrade, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar, né? E nós precisamos
abrir essas portas de percepção, acolher esse povo extremamente criativo, posicionado politicamente, e revolução boa começa em casa. Tinha que ser mesmo o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Essas palavras que estão tratadas como interditadas no Brasil. Nós precisamos falar bastante Fundo Brasil de Direitos Humanos e mexer com essas palavras, saborear a palavra direitos humanos, que, lamentavelmente, tenta se banir no nosso país, mas nós estamos de pé para dizer, olha, o que nós temos é coragem, o que nós temos é coragem, e que a gente acolha as meninas negras para que a gente não tenha as cenas que nós vivenciamos na última semana no nosso país. Que a gente acolha a juventude negra tão fantástica. Ela não pode ser reduzida a morrer e a ocupar os cemitérios do nosso país. Então, é preciso falar em direitos humanos. Obrigado, Fundo Brasil de Direitos Humanos. Vamos seguir no diálogo e espalhar um sonho de esperança e liberdade por todo o nosso país e envolver as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas brancas, com profunda responsabilidade para romper com o legado da colonização e a gente afirmar a democracia popular em todo o território brasileiro e nós sermos fonte de inspiração para ampliar as políticas reparatórias e de ações afirmativas em toda a América Latina e Caribe e dialogarmos entre os Atlânticos com as mulheres negras de África. Viva nós e viva as águas! Vilma, muito grata pela sua fala. Graças ao Orixá que seu microfone voltou para a gente ter essa fala tão potente. Eu acho que trazendo questões que têm sido muito caras para nós do Fundo Brasil. Primeiro, a importância do movimento de base para o avanço da democracia no Brasil. Depois, essa questão da filantropia para a justiça social, que é uma filantropia que se volta para financiar direitos humanos. Eu acho que a gente precisa, de fato, falar sobre isso. E também tocando em questões como os defensores de direitos humanos, e as diferenças, né, a partir de raça e gênero que a gente vê, falando sobre violência, encarceramento da população negra, sobre racismo religioso. Eu acho que a gente sempre tem que colocar nesse termo, não é intolerância, é racismo religioso. E a gente tem recebido, né, a gente teve o primeiro edital de enfrentamento ao racismo, e a gente tem recebido dos nossos apoiados, né, pelos projetos que a gente recebe, muito o clamor dessas lutas que você traçou aqui. Então, até essa minha fala é um pouco um apanhado disso que o movimento tem dito para nós e o movimento tem nos instado a fazer. Inclusive, esse edital é uma demanda também, né, fruto de uma escuta atenta do Fundo Brasil para essas lideranças e para essas pessoas que têm doado a sua vida para o avanço de direitos no Brasil. Com essa fala sobre a importância dos movimentos de base, eu queria passar para o Gimerson, tá? E aí, Gimerson, eu ia pedir para você falar um pouco sobre como se dá o trabalho no grupo de base nesse momento, com a pandemia, e como que você sente que o conservadorismo afetaram o seu coletivo, e falar um pouco também do seu trabalho, e te agradecer mais uma vez pela sua presença. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Vilma, conterrânea, né? Fui de Salvador, embora resida aqui em São Félix, no Recôncavo Baiano, no Recôncavo da Bahia. Agradecer o convite ao Fundo Brasil, né? Principalmente a Douglas, Maiana e Mônica, né? Foram com quem eu tive contato mais direto, e também a Ana. Vou tentar responder um pouco da sua pergunta falando do nosso trabalho, né? A gente vive aqui, digamos, numa ponta do iceberg, né? Aqui em São Félix, que pensando em algo mais geral, ainda considero muito pouco, embora seja um trabalho muito significante. Eu sou do coletivo Brincadeira de Negão, né? Que surge em 2013, como um grupo de pesquisa, mas em 2018
se transforma em um coletivo, né? Então, a partir daí, a gente busca concorrer a editais públicos e o edital junto ao Fundo Brasil, enfrentamento ao racismo a partir da base. Então, o nosso primeiro, que ainda está em andamento, né? Já que a gente teve que interromper um pouco por conta da pandemia, é o nosso primeiro edital. Foi o primeiro que a gente concorreu, o primeiro que a gente ganhou. Então, tem sido de fundamental importância essa parceria do Fundo Brasil de Direitos Humanos junto com o coletivo Brincadeira de Negão. Aqui em São Félix, e em Cachoeira também, na cidade vizinha, na Heróica Cachoeira, a gente tem realizado, a partir do financiamento do Fundo Brasil, o projeto Parceiros de Escrita, a voz de jovens homens negros no Recôncavo, que é pegar, trazer letras de rap, né? Pegar o rap com esse letramento, que não é nenhuma inovação nossa, né? Já que o rap e elementos do hip hop historicamente serviram como elementos educativos, né? Pedagógicos. Então, a partir disso, a gente pega jovens através de oficinas, e nas oficinas a gente constrói letras de rap, a partir do próprio cotidiano deles e da visão de mundo deles, né? Que é própria aqui do Recôncavo, né? De São Félix e Cachoeira, mas a gente pode pensar de um modo global, né? Que não foge muito da violência policial, do genocídio do homem negro, da população negra, abordagens policiais, quando você vai na rua para pão. Então, isso é muito corriqueiro aqui também. Então, a partir dessas oficinas, a gente traz os jovens, alguns de ação envolvido com o mundo do rap e da música, né? Já tem uma vida artística, digamos assim, e a gente traz nas oficinas problemáticas próprias deles, como eu disse, como o encarceramento também, e através daí a gente constrói as letras. A gente constrói as letras nas oficinas, e logo após o nosso intuito era de gravar, como o edital exigia um produto, um livro CD, a gente pensou em gravar um livro CD, né? A gente fez a primeira etapa, mas logo agora, né, de gravação das músicas em estúdio, a partir de março, meados de março, a gente teve que interromper por conta da pandemia, né? A gente está agora retomando as reuniões via WhatsApp para que os jovens possam gravar as letras, né? Seja em estúdio próprio. A gente sabe que no rap e em musicalidades periféricas funciona muito a coisa do bairro, da comunidade, né? Um vizinho tem um estúdio, um amigo tem um estúdio, ou o próprio jovem rapaz tem um estúdio e grava e manda para a gente, ou via WhatsApp. Isso a gente está pensando em viabilizar essa retomada, né, a partir de agora. Então, como eu falei, o rap como esse instrumento pedagógico, né, que historicamente foi tomado. Em um momento que a gente vive política de demonização dos movimentos sociais, né? O próprio Douglas falou sobre o governo atual, que a gente tem visto cotidianamente essa demonização de movimentos sociais, né? De coletivos, de sindicatos, de ONGs, de instituições diversas. Então, acredito que esse edital novo, que pelo que eu entendi, veio com esse intuito de ajudar, de contribuir no momento de pandemia, né? Mas que a gente vive um momento de violência endêmica no Brasil, né? Então, esse edital do Brasil vai ajudar muito a contribuir nessas instituições que ficaram ao léu durante esse momento de pandemia. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que essa perspectiva, a partir das letras de rap, a gente vê que os jovens
eles pensam uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo totalmente diferente dessa atual, né, que o Vilmar Reis falou, que o próprio Douglas falou, que é de violência cotidiana, né, como eu disse, eu sou de Salvador, e como o Vilmar falou, também Salvador, cidade muito violenta, e eu sou da época que o rodo passava, né, eu sou do bairro periférico, do Iaperi, que você não podia ficar na rua até tarde porque o carro preto, o rodo passava, né? Hoje em dia existe outras nomenclaturas, então o coletivo Brincadeira de Negão tem esse pensamento, né? Que é uma ideia de trabalhar com mais comunidades negras, mas pensar mais comunidades negras como um guarda-chuva que a gente possa abranger tantos outros temas que você tem aqui, o próprio genocídio da população negra, do homem negro, necropolítica racial, violência policial. Acredito que é isso. Gimerson, eu queria te agradecer pela sua fala, por essa experiência. Eu acho que é sempre bom demarcar, né, como os homens negros que a gente tem hoje a oportunidade de ter aqui nessa live, nós estamos falando muitas vezes de sobreviventes às estatísticas e que, apesar da violência que foi oferecida, são pessoas que estão usando seus talentos, usando sua educação, usando sua formação para a transformação de direitos no Brasil. O Gimerson contou um pouco da trajetória do Brincadeira de Negão no primeiro edital. Esse edital nosso é diferente, porque ele é um edital de fortalecimento institucional. E aí eu queria chamar a Maiana para falar um pouquinho mais do edital. Maiana, que é a nossa assessora de projetos. Boa tarde a todo mundo que acompanha a live. Para mim é uma alegria estar compartilhando esse momento com o Douglas, com o Vilma, com o Gimerson, com a Aline, com toda a equipe do Fundo Brasil. Bom, eu acho que essa análise que a Vilma, o Gimerson e o Douglas fazem sobre o atual momento do campo de enfrentamento ao racismo no Brasil é muito importante para a gente conseguir compreender os caminhos que levaram a esse edital. A Aline já falou um pouco sobre, né, e nos últimos meses o Fundo Brasil tem realizado um intenso diálogo com as organizações do campo, o que foi fundamental para que nós decidíssemos por um edital com foco no fortalecimento institucional. Nós entendemos que a conjuntura de crise econômica e política que o Brasil vive é uma ameaça muito séria à sociedade civil. E, por isso, nesse momento, é necessário garantir a sobrevivência das organizações que atuam cotidianamente pela promoção da equidade e da justiça racial. Esse é o primeiro edital do Fundo Brasil que é voltado ao fortalecimento institucional, o que demandou uma reflexão muito cuidadosa sobre o que nós queremos dizer quando falamos em fortalecimento institucional, né? Então, o Fundo Brasil entende que o fortalecimento institucional tem relação com a sustentabilidade e garantia de condições materiais básicas para que as organizações do campo do enfrentamento ao racismo consigam se manter e seguir com as ações que já realizam nesse campo. Então, esse edital é um convite às organizações do movimento negro de relevância no campo e que trabalham pelo enfrentamento ao racismo a partir da base. E trazendo um pouco mais de detalhes do edital, esse edital vai contemplar 20 organizações com recursos de até R$50 mil por um período de 12 meses. E esse é um recurso de natureza flexível, ou seja, as organizações têm autonomia para decidir a melhor forma de empregá-lo, considerando os objetivos desse edital. E também por se tratar de um edital com foco em fortalecimento institucional, não vai ser necessário que as organizações enviem projetos, né? O formulário que nós produzimos tem questões de caráter institucional que consideram a atuação e a articulação das organizações pelo enfrentamento ao racismo. E com esse formulário, o Fundo Brasil quer conhecer melhor as organizações proponentes e pede para que elas nos digam o que é necessário para que sigam com o seu trabalho no campo, ou seja, como é que esse recurso pode ajudá-las a continuar em sua atuação. Então, as organizações que atuam pelo enfrentamento ao racismo em várias frentes, nós convidamos, sintam-se à vontade e convidadas a submeterem a sua proposta ao edital. É também importante destacar que as inscrições se iniciam hoje, no 20 de agosto, e seguem até o dia 21 de setembro, às 18 horas.
Então, mais uma vez, a gente reforça o convite para que as organizações que estão atuando pelo enfrentamento ao racismo em várias frentes, em todo o país, se candidatem, né? E se inscrevam para esse edital. Baiana, muito obrigada. Baiana que tem trabalhado intensamente por esse edital, né? Quem está nos bastidores sabe, junto com o Douglas, junto com a equipe inteira, mas que está aí trabalhando bastante por esse edital. Eu queria reforçar essa fala, gente. O interesse do Fundo Brasil é conhecer o trabalho de vocês, e vocês é que vão dizer para nós, no formulário que vocês submeterem, o que vocês consideram vital financiar com esse valor, né, de até 50 mil, num período de até 12 meses. Também as instituições também estão livres para pensar em que tempo elas precisam desse apoio institucional, sendo o máximo 12 meses. Eu queria, falando da gente sabendo desse digital, eu queria fazer agora uma rodada de perguntas com Vilma, Douglas e Gimerson, para vocês comentarem um pouco qual que vocês acham, dentro dessa conjuntura que vocês já falaram na primeira rodada, que são as prioridades dos movimentos negros para esse momento, no sentir de vocês, no fazer de vocês. O que vocês avaliam que são temáticas importantes nesse momento para debate e para discussão? Vilma? Eu não queria me mitidar, né, assim, começar, mas eu vou começar, já que eu estou aqui na primeira. Oi, Gimerson, que prazer a gente ir aqui, viu? Obrigada, né? É a primeira vez que a gente faz, me parece que é a primeira vez que a gente faz um painel junto. Maiana, que prazer, né? E Douglas, a gente é meio... Toda semana a gente se encontra, né? Na coalizão, então... E a Aline a gente está frequentando menos, porque ela do IBCCRIM, ó, minha orelha... Mas a gente está aqui muito feliz por essa questão e gostaria, Aline, de destacar o que nós, do movimento de mulheres negras, e dentro no contexto da coalizão, a gente tem debatido com muita consistência. Mas nós, da MAIM, o Fórum Marielles e outras frentes, a gente tem levantado a importância de nós tratarmos de como serão as cidades no pós-pandemia? A gente se desafiou a pensar nisso durante o webinário, e em muitas das questões que a gente participa, a gente está vendo a precarização, como diz Flávia Oliveira, e isso tem a ver com duas outras questões que para a gente é muito importante. Primeiro, alterar a representação do poder no Brasil, ok? Alterar a representação do poder no Brasil. E, para isso, nós precisamos de organizações que elas tenham um mínimo de autonomia para elas bancarem essa discussão em todos os estados. Essa é uma questão. Alterar o poder no Brasil, e isso a gente está dizendo, eleger mulheres negras e homens negros, comprometidos com essa agenda que a gente está debatendo aqui. A outra questão, e porque isso muda também a cara da gestão pública nas cidades onde nós vivemos. Uma outra questão tem a ver com que, no contexto das eleições nos Estados Unidos, foi chamada de anistia para os jovens que estão implicados, Gimerson, no sistema de justiça, acusados do horror da guerra às drogas, né? Eles são implicados e a gente chega a essa vergonhosa situação de superencarceramento no país. Nós entendemos que o Fundo Brasil de Direitos Humanos, outras iniciativas de fundo que estão debatendo, e o Fundo Brasil dialoga com vários, né? É importante que a gente fortaleça as organizações para a gente afirmar o abolicionismo penal no Brasil. Essa agenda é nossa, né? Se a gente é de um Fundo Nacional de Direitos Humanos, a gente precisa desmobilizar a agenda do encarceramento. Nós precisamos esvaziar as cadeias. E, para isso, claro que é também elegendo um parlamento que tem um outro perfil, que não é da bala do boi da Bíblia,
né? Mas também a gente mexendo com questões desde o local. Nós não podemos ter guardas municipais que violam os direitos de crianças, de adolescentes e jovens negros. Nós não podemos ter guardas municipais, e aí tem que mexer, tem que incentivar debate sobre enfrentamento ao racismo institucional na gestão pública, porque é uma vergonha o país, né? É como se o racismo não existisse na gestão pública, e ele é o que organiza a gestão pública. É isso que faz o orçamento numa cidade como Salvador, 72% dele ficar para a Orla Atlântica, onde mora a classe média branca, e a migalha cair para os outros 3 milhões de habitantes. Além disso, tem uma outra proposta aí que também cruza com a questão de direitos humanos e justiça racial, que tem a ver com criarmos os mecanismos para fiscalizar as cotas, a aplicabilidade das cotas raciais nos concursos públicos, e a gente quer instigar que o Fundo Brasil mexa com as grandes empresas no Brasil, além de espaços como o Febraban. Pode gravar, aqui a gente está dando mesmo, que é para a gente dividir, que é para o bolo ficar imenso, viu, Maiana? É para o bolo ficar gigante. Eu sei que você, Aline, Douglas, né, Ana Valéria, vocês estão desafiadas aí a pensar esse novo desenho de enfrentamento racista, sem a gente instigar as empresas privadas. A Febraban, né? A gente está num país denunciado desde 2003 que você tem um sistema bancário que não emprega mulher negra. Quando emprega é para trabalhar de noite, é para trabalhar escondida, lá atrás de um tapume. Nós precisamos enfrentar isso aqui. Nós precisamos instigar as grandes empresas e também as empresas de capital misto. Mas no serviço público, é muita gente também se escondendo atrás desse horror, né, de um governo federal racista e classista. Nós precisamos, nos estados e nos municípios, garantir aplicabilidade às bancas de aferição, e para isso tem que ter campanha, Aline. Eu e você, Maiana, Gimerson, Douglas, nós somos filhas das políticas de ações afirmativas. Eu já estou me metendo na vida de Maiana e de Gimerson, que eu estou encontrando hoje, né? Mas eu sei que eu e você somos, né? Porque você já deu depoimento, você já falou publicamente quando você debateu os 15 anos das cotas. Você debateu em rede nacional. Então, qual é o sentido? O currículo, enfrentar o currículo eurocêntrico, Gimerson, você tem que enegrecer com gente que vem da militância. Como é que você vai enegrecer o serviço público, aquele que paga 10 mil, 15 mil, 20 mil? Gente, acho que nós tivemos a Vilma travada agora. Eu vou passar para o Douglas para responder e a gente tenta voltar com a internet. Que os meninos brancos, violentados, começam as suas carreiras com 25 anos de idade. Agora. Vilma, agora você voltou. Oi. Voltou. Ok. Eu quero só terminar colocando isso como uma agenda inegociável. Né? Primeiro, essa questão de alterar a representação do poder. Nós mulheres negras, ali, somos... Gente, eu não posso atender... A gente tem que alterar a representação. Nós, mulheres negras, somos 2% do poder no país. A gente não pode aceitar uma coisa dessa, porque isso incide, né? E esse todo o esforço da coalizão negra, esse é o esforço que a gente está vendo aqui também. Quando você fortalece essa agenda, você vai alterar essa composição do poder. E sem a gente mudar a composição do poder, a gente não vai. A outra questão nós precisamos deixar que a nossa juventude negra ela tenha a oportunidade de envelhecer, né? Ela tenha o direito de ter sonho. Essa juventude precisa ir por cinema sem medo, e tem que ter cinema, e tem que ter centros culturais
nas nossas cidades. Na cidade que Gimerson mora, Cachoeira, faz toda a diferença, em São Félix, né? Faz toda a diferença desde os anos 90, Gimerson. Lá tinha um Centro Dânima e hoje tem um Cine Cachoeira. Eu fui nas jornadas de cultura do Dânima, né? Mas também nas jornadas culturais de Maragogipe. Eu sou de Nazaré das Farinhas, viu, meu irmão? Eu sou do Recôncavo também. Então, isso para nós é decisivo. Você tem que desbloquear os caminhos da cultura e deixar a juventude negra respirar. A outra questão a gente tem que fiscalizar as cotas, a gente tem que enegrecer o serviço público, a gente precisa enfrentar o superencarceramento, afirmando o abolicionismo penal e dizendo que tem que ter projetos de anistia para anistiar os jovens que estão no tráfico, sim. Está no tráfico, para ter mecanismo para sair do tráfico, tem que ter bolsa, tem que ter política, tem que ter acolhimento à sua família, né? As meninas que estão também nessa movimentação e muitas vezes num beco sem saída, precisa ter políticas de anistia, né? E nós precisamos incidir sobre os bancos no Brasil, né? Além de ser o branco do Brasil, né? Que o Banco do Brasil não pode ser o branco do Brasil, né? A gente precisa ter políticas desde empregar a juventude negra, desde a Caixa Econômica, que passou essa vergonha toda quando absorveu mais 46 milhões de pessoas empobrecidas no sistema bancário pela primeira vez. As filas que tinham porque exatamente o sistema bancário não pensou também em justiça social, e aí tem que ter um Fundo Brasil, tem que ter um Ibirapitanga, tem que ter Fundo Elas, tem que ter um monte aí, Brasil Foundation, tem que ter vários, e dizendo, olha, aqui, ó, nós precisamos fazer esse exercício político, que é empregar a juventude negra. Não peçam experiência à juventude negra. O racismo não permite a gente ter experiência alguma, a não ser as feridas abertas em nossos corpos. Então, eu, Aline, e você, nós tivemos oportunidades que, para eu chegar viva aos 50 anos, criou oportunidade para mim aos 28 anos, aos 27, e eu fui para Howard com todas as minhas condições garantidas por uma organização de mulheres negras. Eu fui para a Áustria com as condições do movimento social, né? Eu fui acolhida no CEAFRO ao voltar, né? E fui fazer mestrado com bolsa, porque tinha Luísa Bairros e tinha as mulheres do CEAFRO, que agora completa 25 anos e agora em agosto, né? 25 anos, essas mulheres promovendo. E é importante dizer que o Fundo Brasil de Direitos Humanos, agora na pandemia, um dos projetos mais lindos, vocês vão receber o relatório, é exatamente as cestas básicas de liberdade, junto com a Rosa Luxemburgo, e as cestas e as nossas condições remotas de trabalho garantido pelo Fundo Brasil, a gente está conseguindo entregar os livros, né? As cestas básicas com os livros que o livro que Bianca organizou e outros, né? E as mulheres, elas estão super interessadas nesses núcleos de direitos humanos, onde a gente está debatendo essas questões. Então, esse é uma transformação política fundamental. Sem a gente mudar a universidade, sem mudar currículo, sem tirar o nosso povo da linha de tiro da polícia, que é exatamente para proteger os interesses de um capital financista que acha que nós somos os fracassados da sociedade brasileira e somos nós que acordamos para trabalhar e transformar nossos corpos em barreira sanitária para garantir a riqueza dos brancos ricos do país. Aí, Maiana, o jogo não dá certo. Então, eu penso que esses são os desafios. E a gente... Então, eu coloquei 5 pontos. Tem muito mais. Sem apoiar as organizações no campo para titularizar as terras quilombolas, sem empurrar... E somos nós, as mulheres negras, que empurramos a esquerda para a esquerda. Na marcha de mulheres negras,
Nós apresentamos um programa de liberdade a esse país. E é com esse programa de liberdade que eu penso que a gente responde essa questão maravilhosa que foi apresentada. Vilma, muito obrigada. Bom, enfim, eu vou passar, Douglas, para você. E eu já vou aproveitar para te fazer uma pergunta que chegou da nossa audiência, falando sobre, e que a Vilma já tocou um pouco, mas falando um pouco sobre racismo nas escolas e na importância de pessoas negras em todas as instâncias da educação, pensando docência. Então, quando você puder responder, você já abarcar essa pergunta, eu te agradeço muito. E queria agradecer a audiência que mandou pergunta. Tá bem. Bom, acho que Vilma fez um bom desenho, né, um bom mapa de prioridades da atuação do movimento negro, e não há segredo nisso, né, estão expressos em documentos públicos, em documentos reivindicatórios e em documentos de denúncia. Quer dizer, essa fala de Vilma expõe bastante o quanto o movimento negro é elaborador de políticas, é formulador de propostas para a solução de problemas brasileiros. Porque é disso que se trata. Nós estamos falando da maioria do povo brasileiro que ocupa o território nacional nas condições paupérrimas de vidas impostas pelo Estado e pelo poder econômico nesse país. Impostos pelo poder econômico e pelo seu braço armado, os braços do Estado, que impõem o terror pela força em todos os cantos desse país, fazendo de novo aquele que já é vítima da pobreza e da desigualdade, vítima também da violência, também dos tiros, também do superencarceramento. Então, não faltam elaborações, proposituras, saídas das cabeças dos corpos que sofrem, certo? A opressão histórica. Quando há apoio a organizações com esse perfil, surgem muito mais elaborações e se fortalece a luta dos de baixo. Isso é fundamental. Daí a grande importância política de iniciativas como essa. No campo da educação, nem se fale. Se a gente pensar o que foram os últimos anos da luta objetiva contra o racismo no Brasil, talvez se a gente tivesse que olhar para os frutos, o que é que permaneceu das políticas que foram implementadas, Vilma, veja bem isso, de todas as políticas que foram implementadas pelos governos progressistas nos últimos 15 anos, o que foi que ficou? O que foi que deu resultado? O que abalou as estruturas? Se não foram as políticas de acesso à educação para o povo que nunca teve esse acesso. E o quanto isso causou de dor de cabeça para o status quo brasileiro, para as elites brasileiras. Todo o aparato que foi colocado na luta para tentar impedir as políticas de cotas, toda a grande mídia, grande parte da intelectualidade, do empresariado, se colocando publicamente contra cotas, e o movimento negro, praticamente sozinho, com pouquíssimos aliados naquela época, conseguiu vencer o debate. E por que eles colocaram tanto peso contra as políticas de cotas? Porque eles sabiam o que significava. Eles sabiam que se entra 2, 3 pretinhos numa sala de aula onde não tem nenhum, esses 2, 3 que sobreviveram à escravidão vão fazer o quê numa universidade, minha irmã? Então, essa potência dos que estão embaixo, vivendo condições paupérrimas, acostumadas à insalubridade, quando tem acesso a um respiro, quando tem acesso a um fôlego, consegue formular e avançar muito mais. E é assim quando a gente ocupa a sala de aula, é assim quando tem um professor ou uma professora preta em sala de aula, é assim quando a gente acessa um mestrado, um doutorado, quando tem chance de ir para fora estudar. É só potência que se espalha, e eu sou testemunha, então agora eu presto um testemunho desse ponto de vista, do quanto o Fundo Brasil de Direitos Humanos tem compromisso com essa causa, não é de agora, não tem a ver com esse momento no tempo em que o debate racial, vamos dizer assim, né, está mais em evidência. Existe um compromisso histórico com essa pauta e tem, como bem disse Vilma, dedo, mãos, trabalho do Fundo Brasil em muitas das ações que a gente tem visto florescer hoje no Brasil, do ponto de vista do apoio, né? E a gente espera que seja cada vez mais e que a gente possa, como bem disse a Aline, como também fala e coloca até na elaboração do edital, a Maiana,
esse compromisso do debate ampliado do que significa direitos humanos, né? Como bem nos ensina nosso professor Edson Cardoso, fomos nós que impomos ao Brasil o alargamento do próprio conceito, né? Dissemos aos brancos, olha, não são só vocês que são humanos, nós também somos. E a gente amplia a condição de humano para a totalidade da população brasileira. E esse edital tem, sem nenhuma dúvida, um compromisso um compromisso com essa ideia toda, com esse ideário, né? Com esses valores todos. Douglas, eu queria agradecer pela fala. Eu vou só mandar um recado para a Vilma. Vilma, eu só te dei um tempo, viu? Não é que eu vou parar de perturbar, não. Comecei hoje e daqui a pouco eu estou de novo te chamando para as coisas. Você sabe, é só um tempo. Porque assim, a gente pede muito, a gente para, fala, vou deixar um tempo para ela respirar. Depois a gente chama de novo. Só que agora com coisas mais legais, tipo esse edital. Você está muda. Aline, tá ouvindo? Tô. Eu tô achando lindo que eu falei do projeto. Aí Tereza Santos, uma das mulheres dos projetos dos Núcleos Populares de Direitos Humanos, ela está se manifestando aqui no chat do debate do Fundo Brasil. Que massa! Falando dos livros, que legal. Das Cestas da Liberdade. Que massa, que massa. Que bom. Gimerson, agora eu passo para você, depois de implicar com a Vilma, não resistir, passo para você. Então, Aline, sobre a sua pergunta, quais são as prioridades do movimento negro no momento, eu acho que são muitas, né? Vilma e Douglas elencaram muitas, mas tem uma que tem me inquietado muito, e falando de um contexto local, aqui da Bahia, que é uma coisa que é histórica também, que é a repressão às culturas periféricas, né? E na fala de Vilma, ela falou que em desbloquear os caminhos da cultura para a juventude negra. Então, aqui em Salvador, né, e na Bahia, atualmente, no último mês, principalmente em termos de pandemia, tem existido muito um debate que é bem um debate repressor, de maneira nenhuma, ele é de forma educativa, que é sobre os paredões, né? Que aqui na Bahia são festas, aquelas festas que em São Paulo, no Rio de Janeiro, se chama de pancadão, né? Que é uma caixa de som tocando um determinado ritmo. E aqui na Bahia, eu tenho visto na maior emissora do estado, que é filiada da Rede Globo, que é a Rede Bahia, um debate diariamente em repressão a essas festas paredões. Tudo bem que a gente sabe que está em tempo de pandemia e que a festa de paredão ela incomoda muito pelo seu barulho, né? Então, durante o debate, no momento nenhum você... E eu estou falando de uma cultura periférica, né? Que são nos bairros periféricos de Salvador, principalmente, no Nordeste de Amaralina, na Baixia do São Gonçalo, no Retiro, são lugares onde ocorrem essas festas de paredão. Então, no momento nenhum você vê ou ouve um debate de forma educativa, né? Quem é que eles chamam para o debate? É o coronel da PM, um rapaz do Ministério Público e a moça que é coordenadora da SUCOM, que é o órgão quem controla o barulho, né? As questões de barulho em Salvador. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Como uma cultura periférica, como é o paredão, e que, como eu disse, historicamente, recentemente, um rapaz foi morto pelas costas, pelo braço armado do Estado, numa dessas festas de paredão. Então, a polícia, quando chega nessas festas, já chegam normalmente atirando, né? Então, aqui na Bahia, no Estado, eu acredito que uma das prioridades, como eu falei, é uma agenda múltipla, deveriam ser essa, né? Pensar um pouco de forma educativa de que forma esses paredões, essas festas podem acontecer, né? Levar pessoas da comunidade, talvez organizadores, a gente tem muito ONG nas comunidades, associação de bairros. Então,
Então, essas pessoas, eu acredito que elas podem contribuir no debate que não sirva só para uma repressão e violência a essas comunidades periféricas. Gimerson, obrigada. A gente tem visto como a violência policial, e cada hora ela vai assumir uma justificativa, tem aparecido nos grupos apoiados, nos parceiros do Fundo Brasil, como de fato uma questão muito importante. Aí ela vai ser o pancadão, vai ser o paredão no lugar, vai ser a aparelhagem no norte, mas a gente tem visto como a violência, e já foi o samba, já foi a capoeira, né? Como na verdade tudo isso é um pretexto para a violência policial. E essa tem sido uma pauta que a gente tem percebido que as organizações que têm confiado no Fundo Brasil, né, confiado ao Fundo Brasil o envio de um projeto, têm constantemente falado sobre essa questão. Eu queria fazer agora uma pergunta que foi enviada para nós, para a Maiana. E aí, a pergunta é se iniciativas comunitárias e quilombos urbanos podem ser apoiados. E aí, Maiana, eu queria que você aproveitasse o gancho dessa pergunta e falasse mais um pouquinho sobre essas organizações que a gente espera que enviem projeto para o edital e a gente está aberto aí para ouvir o campo. Bom, para quem fez essa pergunta, o Fundo Brasil tem uma trajetória muito, muito longa e muito sólida de apoio a organizações de base, organizações bem de base. Então, sim, é possível a gente receber inscrições de organizações comunitárias. Não é necessário ter CNPJ, por exemplo, para concorrer a nenhum dos editais do Fundo Brasil. Então, uma organização que não tenha um CNPJ pode se candidatar a qualquer edital que o Fundo Brasil tenha lançado ou vá lançar. E o nosso convite, como eu já falei anteriormente, que organizações que estejam trabalhando com a temática do racismo em suas diferentes manifestações se candidatem. Então, organizações de mulheres negras, organizações quilombolas, organizações que estão trabalhando com a questão da violência policial, o encarceramento em massa, porque a gente sabe que a população jovem negra, a principal vítima da violência policial e do encarceramento em massa, organizações que trabalham com a questão raça, gênero, como eu já falei também. Então, organizações de todo o espectro que tenham trabalhado com a questão do enfrentamento ao racismo, né, do enfrentamento do combate ao racismo, podem se candidatar. O Fundo Brasil ele não faz esse tipo de distinção, e a gente quer mesmo que receber propostas do campo. Eu vi aqui, inclusive no chat, uma organização colocando que concorreu no primeiro edital e não conseguiu. A gente convida que concorra novamente, que envie a sua proposta novamente, porque a gente quer também ter a maior quantidade possível de candidaturas nesse edital, que é um edital de fortalecimento institucional, ou seja, a gente quer contribuir mesmo com o fortalecimento do campo de luta antirracista no Brasil e fortalecimento das organizações para que sigam a sua atuação. Maiana, obrigada. Gente, a gente está quase chegando ao fim. Eu vou fazer uma rodada agora de considerações finais. Feliz da vida por ter vocês aqui. Companheiros de luta, e porque eu fui formada por esse movimento. Eu sempre saio um pouco do protocolo institucional para dizer o quanto eu sou grata também ao movimento negro, e por isso estou muito feliz de fazer parte dessa iniciativa. Fui cotista da UERJ, fui formada pelo movimento de mulheres negras, conheci a bibliografia que eu estudei a partir do movimento de mulheres negras, e então eu estou em todos os espaços fazendo esse agradecimento público a esse movimento que me inseriu na política, que moldou a minha vida pessoal, moldou a vida da minha família e moldou a minha vida profissional e acadêmica também, porque a partir daí, a partir do movimento negro, desses movimentos de base, um mundo se abriu para mim, um mundo de oportunidades, e oportunidades que foram construídas a muitas mãos, né? E aí, dizendo isso, eu queria passar para as considerações finais, e agora eu vou inverter um pouquinho a ordem. Então a gente vai com Maiana, Gimerson, Douglas e, por fim, Vilma. Então, Maiana. Tá bom. Bom, então eu queria encerrar fazendo um resumo do edital, porque exatamente como eu
sou assessora de projetos do fundo nesse edital, eu quero muito insistir para que esse edital seja bem compreendido pelas organizações. Então, esse edital é um edital que visa o fortalecimento institucional. As organizações, elas devem demonstrar, então, como é que atuam pelo enfrentamento ao racismo, falando do seu histórico, da sua missão, no formulário que a gente tem disponível dentro do edital. É preciso anexar um orçamento, numa planilha que está disponível no próprio formulário também. As organizações, como eu falei, esse recurso é um recurso de natureza flexível, então as organizações têm autonomia para decidir caiu. como... Ali não ouvi, Aline. Deu uma interferência, mas pode continuar, Maiana. Ah, tá. Desculpa. Então, como eu estava colocando, as organizações, elas precisam submeter um orçamento que está disponível no próprio formulário, e elas receberão, então, apoio para seguir com as suas atividades, com as suas ações. É um orçamento de natureza flexível, um recurso de natureza flexível, então as organizações têm autonomia para decidir como vão empregá-lo da melhor forma, daquilo que elas consideram a melhor forma. Mais uma vez, eu quero convidar as organizações a se candidatarem nesse edital, relembrando que o fundo tem, sim, uma longa trajetória de apoio a organizações de base e também a apoio a organizações de todo o país, então a diversidade regional também é um ponto muito importante dentro do fundo. Relembrar que, além do edital de enfrentamento ao racismo, a gente tem um outro edital aberto no momento, que é o edital de Direitos Humanos e Justiça Criminal. As inscrições também estão abertas. E, por fim, reforçar que as inscrições se iniciam hoje, no dia 20 de agosto, e se encerram no dia 21 de setembro, às 18 horas. Então, não deixem para fazer as inscrições na última hora. E só fazendo um comentário sobre o que a Vilma falou. Vilma, eu também sou, sim, filha das políticas afirmativas. Sou uma mulher maranhense, doutoranda numa universidade em São Paulo, pelo sistema de cotas. É isso. Ai, arrasou, gente. Não resisti. Agora eu vou passar para o Gimerson. Gimerson, você pode fazer suas considerações finais, por favor? Posso sim, Aline. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez, né, ao Fundo Brasil. Agradecer as falas de Vilma, né, sempre elucidativas, embora seja a primeira vez que a gente participe de uma live, de um painel, já, como a gente diz aqui na Bahia, já saco você das antigas, né, já ouvi falar em vários lugares, recentemente no encontro do Fundo Brasil aqui em Salvador, ali no Pelourinho, você não fala lá também, mas antes disso já conhecia também o trabalho. Agradecer também ao Douglas pelo convite, né? Foi o que falou comigo primeiro, também conheci pessoalmente. E é isso. Acho que, como eu falei, a gente foi o nosso primeiro edital, esse do enfrentamento ao racismo a partir da base, e foi de fundamental importância para a continuação do nosso coletivo, embora a gente tenha outras ações na comunidade, né? Nas escolas, aqui em São Félix, como Galvão, que é uma escola estadual aqui. Então, mas esse financiamento foi de fundamental importância para o nosso debate, então, para a nossa continuação. Então, você que, a pessoa das ONGs, instituições, que quiserem escrever, podem escrever, que de repente pode até viver uma experiência como a nossa, né? A gente não pensava em, de repente, aprovar nenhum projeto e a gente viu o nosso lá no edital enfrentando o racismo a partir da base. Obrigado. Obrigada, Gimerson. A gente que agradece. Douglas? Eu quero agradecer a oportunidade. Nossa, eu fiz aqui, eu não aguentei, gente. Chegou um arroz doce quentinho aqui, eu não consegui esperar terminar a live. Então eu tive que cometer esse pecado aqui. Agora, bom, Maiana, já está no site o edital, é isso? Tipo, a pessoa está agora acompanhando a gente, agoniada, quero ler esse edital. Já está lá? Como é que é? O edital já está no site. No próprio edital tem o link que leva ao formulário para você responder todas as perguntas direitinho. Então, já está lá no site. Tem, inclusive, uma pergunta aqui. Uma pessoa disse que o edital, o projeto dela é focado no enfrentamento
ao encarceramento, a organização dela, ela pergunta se pode concorrer, aproveita e também inscreve no edital de justiça criminal, que é um edital focado no encarceramento e egressos do sistema prisional, escreve para os 2 editais, não tem limites, pode se inscrever para todos os editais do fundo. Muito bem, muito bem. Só 2 coisinhas para encerrar. Primeiro, já que Maiana agora há pouco falou que ela também é resultado dessas políticas, então agradecer muito às nossas mais velhas e os nossos mais velhos que proporcionaram com a sua luta, com a sua vida, com o seu empenho, essa possibilidade, né, da gente superar esses muros que sempre nos separaram dos espaços de direito, mesmo que seja um pouquinho, ainda é pouco diante da injustiça histórica ao qual a gente é imposto, né, a violência que a gente é imposta, mas que aos poucos a gente tem avançado para espaços importantes e as nossas organizações têm feito muita luta, e eu faço um apelo aqui, que as organizações de base, as organizações do samba, do pagode, do funk, as organizações de cultura preta, os grupos de mulheres de base, todos esses grupos podem acessar, podem se inscrever, podem procurar o Fundo Brasil, que é uma fundação comprometida com a luta por direitos humanos, entendendo direitos humanos como direitos de todas as pessoas, inclusive daquelas que tiveram negada essa condição histórica, sobretudo destas, que é a população negra no Brasil. Vamos seguir juntos aí. Muito obrigada, Maiana, Aline, Ana Valéria, Gimerson, Vilma, todo mundo do SESC aí que nos ajudou. Abraço. Bom, gente, eu ia deixar para contar no encerramento, mas Maiana já contou, o edital está aberto, então o lançamento é hoje, o edital já está no ar, você pode ir lá conferir. Eu queria tentar passar para as considerações finais da Vilma. A Vilma está parecendo travada para mim, mas eu queria só confirmar. Vou confirmar aqui no Oi, mas eu realmente acho que ela está... Aline, então, só para aproveitar, porque eu estou também de olho no chat, tem uma pessoa que perguntou que ela não achou o edital no site do fundo. Então, quando você acessa o site do fundo, tem uma área chamada Nosso Trabalho. E aí você vai ser... tem várias seções dentro do Nosso Trabalho. Você clica na seção editais e você vai ter o edital geral e edital específico. O edital de enfrentamento ao racismo é o edital específico do fundo. E aí, quando você coloca em edital específico, já está lá a foto bonitinho do Enfrentando o Racismo a partir da base. Tá, mas também, gente, na página inicial, aparece em destaque na capa o Enfrentando o Racismo a partir da base. E aí você consegue ver por lá também. Vilma, você voltou? Ou não? Estou tentando ainda, gente. Acho que não. Poxa. Eu acho que a gente perdeu a conexão com ela mesmo, infelizmente. Tá. Gente, a gente está com o nosso tempo encerrando. Então, a gente vai precisar encerrar sem a fala da Vilma, porque a gente perdeu a conexão com ela. Não, voltou, não voltou? Ela acabou de se mexer para mim, gente. Eu falo, ela se mexe, agora eu não sei. Acho que perdemos. Eu estou aqui tentando. Vilma, você está aí? Não. Bom, gente, tentamos, mas perdemos a conexão com a Vilma. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de Vilma Reis, de Gimerson Roque, de Douglas Belchior, Maiana Nunes, a fala da Ana Valéria, que é superintendente do Fundo Brasil, e aproveitar para convidar a todas as organizações a se inscrever no nosso edital, né, as organizações que lutam por equidade e justiça racial a se inscrever no nosso edital. Não deixem para a última hora, por favor. É um edital, o edital está abrindo hoje, e a data... Qual é o dia do encerramento, Maiana, mesmo? 21 de setembro, Aline, às 18. Não é às 18 horas, não é meia-noite, não é 11h59, 18 horas. Tá bom, gente? É isso, muito obrigada, e a gente fica por aqui. Boa tarde, obrigada por ter acompanhado a gente até esse momento. Obrigado. Obrigada. Tchau.
Tchau.